Olá! Nesta sessão, apresentaremos mais dois testes ou teoremas aplicáveis a séries de termos positivos. Veremos também um teste utilizado no estudo de séries que alternam entre termos positivos e negativos, que são as séries chamadas de séries alternadas. Ok? Então, vamos começar nossa aula com esse primeiro teorema, o teorema 10. É o primeiro teorema da aula de hoje, chamado teorema do teste da comparação. O que a gente vai apresentar agora são um conjunto de testes, a gente já fez isso na aula passada, que nos permite identificar se uma série converge ou não, sem a necessidade de obtermos a enésima soma parcial, e depois calcular o limite para verificar se a série converge ou não. Tá? Então, a ideia é que a gente não precise mais fazer esse processo, montar a enésima soma parcial, A1 mais A2 mais A3 até a N, tentar simplificar quando possível essa expressão e tomar o limite no final. Ok? Então, como nem sempre a gente consegue simplificar a expressão obtida através da enésima soma parcial, então a gente vai fazer o quê? Apresentar uma série de testes, uma série de teoremas que vai permitir a gente inferir se a série converge ou não, sem a necessidade de recorrer ao limite da enésima soma parcial. Ok? Então, nesse sentido, a gente já viu o teste da integral, que é aplicado para se você tem uma série de termos positivos, onde a função associada a essa série é decrescente, positiva e contínua em um certo intervalo. Então, se a integral imprópria dessa função, num certo intervalo, por exemplo, de n até infinito, se essa integral convergir, a gente diz que a série converge. Se a integral divergir, a gente diz que a série diverge. Então, esse é o teorema, ou também chamado de teste da integral, tá certo? Teorema da integral, o teste da integral que já foi apresentado para vocês. A gente vai começar a aula de hoje com esse novo teorema, um novo teste chamado teste da comparação, que também só se aplica quando a gente tem séries de termos positivos, tá certo? Esse empecilho ou essa restrição vai ser retirada mais à frente, quando a gente tiver, por exemplo, tiver falado de convergência absoluta. Mas, por enquanto, suponha que eu tenho duas séries, AN, sigma N e sigma Bn, são duas séries de termos positivos, tais que os termos da série Bn dominam os termos da série AN, ou seja, os termos da Bn são sempre maiores ou iguais que a da N. Não precisa começar a partir do 1, pode começar a partir de um certo N. Tá? Por exemplo, a partir do 10º termo dessa série, todos os termos dessa série são maiores que o desse. Tá certo? O que importa é que isso aconteça para todos os naturais a partir de um certo N. Ok? Então, o teste diz o seguinte: se a maior converge, maior no sentido dessas desigualdades, essa desigualdade está escrita aqui, tá certo? Eu vou me referir a essa daqui como a maior e essa como a menor, tá bom? Então, se a maior converge, obrigatoriamente a menor vai convergir também, tá certo? Então, a gente tem mais uma possibilidade. Se a menor divergir, se a menor diverge, então a maior, que é maior, vai divergir também. Tranquilo? Então, veja que só existem essas duas possibilidades. Quais são elas? Deixa eu fazer aqui uma relação, escrever aqui de forma mnemônica para que vocês não esqueçam mais. Então, a ideia é o seguinte: se a maior converge, maior converge, olha o tamanho da letra. A menor converge também, olha o tamanho da letra, certo? C para converge. Se a menor diverge, tá certo? D para divergir, olha o tamanho da letra. A maior diverge também. E a gente só tem essas duas possibilidades, ok? Ah, professor, se a menor diverge, o que acontece com a maior? Não sei, pode convergir ou pode divergir, tá certo? Ah, professor, se a maior diverge, o que acontece com a menor? Não sei, pode convergir ou pode divergir. Então, esse teste só é conclusivo nessas duas situações. Tá? Se a maior converge, a menor converge. Se a menor diverge, a maior diverge. E só nessas duas possibilidades, tá bom? Vamos ver como é que a gente aplica esse teorema. Vamos lá, ou esse teste. Então, discuta a convergência dessa série aqui, tá bom? N sobre N3 mais 1. Então, observe que o termo geral, observe que quem é o termo geral dessa série? O AN para a gente aqui, nesse caso, é N sobre N3 mais 1. Então, perceba, como eu falei na aula anterior, agora a gente vai aplicar o teste de comparação. Eu só comparo algo desconhecido com algo conhecido. Eu não posso comparar essa série com outra série que eu não sei se converge ou diverge. De nada vai me adiantar aplicar o teste de comparação se eu não sei o que acontece com outra série. Então, eu tenho que buscar agora uma série conhecida, conhecida no sentido que você saiba se ela converge ou não, ou você consiga dizer rapidamente, para comparar com esse cara. E agora, professor, com que eu vou comparar? Qual é a série, qual é o termo geral da série que eu vou utilizar para comparar com esse cara? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o que a gente chama de análise assintótica.
o que seria isso? A gente vai analisar o comportamento dessa expressão para n grande, né? Olha só, então, para n grande, note que essa expressão aqui, ó, vai se comportar da seguinte forma. Então, para n grande, deixa eu vir aqui para baixo. Então, meu AN é n sobre n3 mais 1. Perceba, para n grande, n3 é muito maior que 1. Então, eu posso desconsiderar esse 1 aqui no denominador. Então, esse cara se comporta em cima como n mesmo, e embaixo como n3. Ok? Porque para n muito grande, por exemplo, n igual a 1 bilhão. 1 bilhão ao cubo mais 1, esse 1 é desprezível. Tá certo? Então, se você simplificar aqui, você vai perceber que para n grande, o termo geral da sua série se comporta como 1 sobre n ao quadrado. Então, você vai usar a série que tem esse termo geral para comparar com esse cara. Ô, professor, mas a série que tem esse cara como termo geral, eu sei se converge ou não? Sabe sim, olha só. Então, perceba ainda que, olha só, o que a gente pode falar, o que a gente pode afirmar dessa série aqui? Soma 1 sobre n ao quadrado, n de 1 até infinito, que é justamente esse carinha que está aqui. Isso aqui é uma p-série, pessoal, a gente viu na aula passada. Isso aqui é uma p-série. E quem é o p dessa série? Com p, vamos lá, uma p-série com p igual a 2. Como 2 é maior que 1, essa p-série converge. É uma p-série convergente, converge. Ok? A gente viu isso na aula passada, né? Uma p-série é uma série dessa forma aqui, ó, 1 sobre n elevado a p, né? N de 1 até infinito. Se p for maior que 1, a série converge. Se p for menor ou igual a 1, a série diverge. Ok? Pois bem, então agora a gente pode aplicar o teste da comparação. Então, pelo teste da comparação, como a maior converge, o que eu posso afirmar da menor? Converge também, né? Então, pelo teste da comparação, como essa série 1 sobre n ao quadrado, n de 1 até infinito, converge, é uma p-série, segue, p-série com p maior que 1, que a série do problema, soma n de 1 até infinito, n sobre n3 mais 1, também converge. Também, olha como é simples, também converge. Só isso, converge. Ok? Vamos ver outro exemplo. Então, discuta a convergência dessa série aqui. A gente já viu essa série no contexto do teste da série, no contexto do teste da integral, né? A gente já viu que essa aqui é uma série divergente. Mas quer você use o teste da integral, quer você use o teste da comparação que eu vou fazer agora, o resultado tem que ser o mesmo. A série tem que divergir da mesma forma. Tá certo? Então, para isso, note o seguinte. Então, considere o diagrama abaixo. Considere o seguinte diagrama abaixo. Então, considere esse gráfico que eu deixei pronto aqui. Então, está aqui o gráfico da função f de x igual a 1, tá? Função constante, está aqui o gráfico dela. E aqui o gráfico da função ln de x. Então, perceba que ln de x vai ser maior ou igual a 1, não é, ó, igual aqui, ó, para todo x maior ou igual a, que é, né? Log de E é 1. Então, para todo x maior ou igual a E. Não é verdade? Então, mas a minha sequência, ou os termos da minha série, na verdade, começam com 1, né? Tá certo? ln de 1, depois ln de 2, ln de 3. Eu não tenho como fazer n, o x aqui está fazendo o papel do n, né? Eu não tenho como fazer n igual a e. Então, eu pego o próximo natural maior que e. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, perceba então o seguinte, que ln de n é maior ou igual a 1, né, para todo n maior ou igual a 3. Isso é sempre verdade. Isso é sempre verdadeiro. Maior ou igual a e, então se eu pegar o próximo natural, maior que é 3, continua sendo verdade. Então, se eu dividir por n dos dois lados, se eu dividir aqui por n e dividir aqui por n, não altero nada, porque para mim n é positivo. Ok? Ora, mas isso aqui é exatamente o meu AN. Né? Olha só.
É o AN aqui da minha sequência, perdão, da minha série. Isso aqui é o meu AN. Então eu vou chamar esse cara, bom, esse aqui é meu AN, deixa eu colocar aqui em cima. AN é igual a esse carinha. Então eu vou tomar esse cara como sendo o BN que eu vou utilizar para criar a série para comparar com a série do problema. Tranquilo? Então, como a série, que série? Essa aqui, ó, soma n de 1 até infinito, Bn, no caso meu Bn é 1 sobre n, tá certo? Então, como essa série aqui, ó, soma de 1 até infinito, de 1 sobre n, diverge. Por que diverge, professor? Porque a série é harmônica, tá certo? Ó, série harmônica. Ou você pode dizer que é uma P série com P igual a 1, tá certo? É série harmônica. Então, como essa série diverge, segue pelo teste da comparação, segue do teste da comparação, que segue o que, professor? Que essa série aqui diverge também, ó. Por quê? Porque se a menor diverge, o que acontece com a maior? Também diverge, tá certo? Então, segue do teste da comparação que a série Ln de n sobre n de 1 até infinito também diverge. Também diverge. Ok? Então, esse teste ele é muito simples de ser aplicado. Tá? A primeira coisa é, com quem eu vou comparar esse cara? Faz uma análise do que acontece com o comportamento dessa expressão, né, do termo geral para n grande. E aí, com isso, você consegue extrair o termo geral da série que você vai utilizar para comparar. A dificuldade, assim, se existe alguma nesse teste, é que nem sempre a gente consegue, de maneira simples, verificar essas desigualdades. Então, para evitar que a gente tenha que verificar essas desigualdades, existe uma variação desse teorema, que é o teste da comparação. Existe uma variação do teste da comparação que nos permite identificar a convergência ou a divergência comparando duas séries, uma desconhecida com uma conhecida. Porém, a gente troca o processo ou o fato de analisar desigualdade pelo cálculo do limite, de um certo tipo de limite. Tá certo? Então, como a gente vai utilizar séries para comparar e vamos utilizar o limite, esse teste ou teorema é chamado teste da comparação no limite. Tá certo? E ele basicamente diz a mesma coisa que o teste da comparação, né? Ele pede a mesma coisa. Você tem duas séries, né? A n e Bn são séries de termos positivos, né? Como de costume. E aí ele faz o seguinte, ele define um certo limite. Ele chama L como sendo o limite da série desconhecida, tá certo? Aqui é o termo geral da série desconhecida, dividido pelo termo geral da série que você conhece. Ah, professor, como é que eu conheço essa série? Bom, fazendo análise assintótica, por exemplo. E aí ele diz o seguinte, se esse limite L for um número positivo, ou seja, se não for infinito, claro, aqui existem duas possibilidades, né? Ele poderia ir para infinito, né? Poderia ser zero, né? Mas aí ele está dizendo o seguinte, se esse limite é um número positivo, ou seja, se não é zero nem infinito, né? Então, o que acontece com a série de baixo reflete na série de cima. Como assim, professor? Se a série de baixo divergir, a de cima vai divergir. Se a de baixo convergir, a de cima vai convergir. Ok? E aí você procede da mesma forma como você fazia no teste da comparação. Porém, você não vai precisar mais verificar aquelas desigualdades. Você vai trocar aquela desigualdade pelo cálculo desse limite, né? De forma prática é mais simples, né? É mais objetivo, tem que calcular o limite. Calculou o limite, se você obteve um número positivo, o que acontece com a série no denominador vai acontecer com a série no numerador. Ok? Vamos ver como é que isso funciona? Mais um exemplo. Então, nesse exemplo 23, ele diz o seguinte, discuta a convergência para essa série aqui, ó. Ok? Ele fornece essa série e ele pega se você verifica se ela converge ou não. Tranquilo? Então, novamente, observe o seguinte. Observe que, vamos ver quem é o termo geral. Vamos fazer essa análise assintótica do termo geral, ver com quem que a gente gostaria de comparar. E aí a gente vai aplicar o teste da comparação no limite. Tá certo? Para não ter que verificar desigualdades envolvendo essa expressão. Então, o termo geral, aqui é n2 menos 10, dividido por 4n5 mais n3. Então, perceba que para n muito grande, n ao quadrado é muito maior que 10. O 10 é desprezível. Então, em cima vai como se fosse n ao quadrado. Tá certo? E no denominador, professor? Bom, aqui eu tenho 4n5 e aqui eu tenho n3. Veja que n5, para n muito grande, é muito maior que n3. Tranquilo? Por exemplo, para n igual a 1 milhão. 1 milhão a quinta é muito maior que 1 milhão ao cubo. Então, o denominador vai com 4n5. Tá bom? Então, fazendo aqui as
simplificações possíveis, quer dizer que esse cara vai com 1 sobre 4n3. Tá? Esse aqui vai ser meu Bn, da série que eu vou utilizar para comparar com essa série desconhecida. Tranquilo? Bom, e o que eu posso afirmar dessa série aqui? Note ainda, o que eu posso afirmar dessa série? Porque se eu não souber o que acontece com essa série aqui, ó, 1 sobre 4n3, de nada vai me adiantar o teste da comparação. Ok? Porque se eu não sei o que acontece com esse cara, como é que eu vou comparar um cara desconhecido com outro desconhecido? Eu não vou chegar em canto algum. Bom, mas colocando esse 4 aqui para fora, eu sei que isso aqui é uma p-série, não é? É uma p-série com p igual a 3, né? Então, observe que esse cara converge. Por quê? Qual a explicação da convergência desse cara? Bom, é uma p-série. É uma p-série com p igual a 3, que é maior que 1. Né? E a gente já viu que toda p-série com p maior que 1 converge. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse limite aqui do teorema. Perceba, em cima ficam os termos da série desconhecida, embaixo ficam os termos da série conhecida. Não invertam esse limite, senão teria que inverter tudo isso aqui, tá certo? Para que essa condição continuasse verdadeira. Tranquilo? Então, olha só, eu vou calcular esse limite. Se acontecer desse limite ser um número positivo, o que acontece com a de baixo acontece com a de cima. Ok? Então, vamos ver. Vamos calcular esse limite. Então, quem é o L para a gente? É limite, quando n tende a infinito, os termos da série desconhecida dividido pelos termos da série conhecida. Então, vai ficar limite, quando n tende a infinito. Quem é o AN do problema? Bom, n, deixa eu colocar assim, dá para a gente ver. É n2 menos 10, dividido por 4, n5 mais n3. Tudo isso dividido por Bn, que é 1 sobre 4n3. Mas se eu dividir essa fração por essa outra fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, esse 4n3 vem para cá, tá certo? 4n3. Então, é esse limite que eu tenho que calcular. Tranquilo? Ok, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse... Vou tentar colocar... Bom, veja aqui, tem um n2 com n3, vai dar n5. Vou tentar colocar esse n5 em evidência. Então, vai ficar assim. Limite, quando n tende a infinito. Então, o primeiro vai ficar assim, ó. Colocar o 4n5 em evidência. Isso. Então, fica 4n5, tá? Que multiplica... Bom, esse cara vai ficar 1, né? 1. O outro vai ficar 10 dividido por 4n5, né? Porque se eu multiplicar isso por isso, eu volto 10. E embaixo eu vou ter, se eu colocar novamente 4n5 em evidência, 4n5, aqui eu vou ter 1, né? Mais, esse outro vai ficar n3 sobre 4n5, se eu simplificar aqui, vai ficar n2, bom, vai ficar 1 sobre 4n2, não é assim? Bom, se faz a simplificação, quando n tende a infinito, veja que um número constante sobre um número que só aumenta, isso aqui vai para 0, uma constante sobre o número que só aumenta, isso aqui vai para 0. Esse cara vai para 1, esse cara vai para 1, então tudo aqui vai para 1. Então, isso aqui é igual a 1. Aqui é maior que 0. Então, pelo teste da comparação no limite, o que acontece com a de baixo, acontece com a de cima. Como eu sei que essa série converge, essa aqui também vai convergir, tá certo? Então, conclusão, sempre bom dizer qual teste você utilizou. Então, pelo teste da comparação no limite, segue que a série dada no problema, né? Ou seja, soma n de 1 até infinito de, vamos lá, n2 menos 10, sobre 4n5 mais n3, não é isso? Deixa eu só olhar se está correto. Isso, converge. Ok, então veja como é simples aplicar o teste da comparação nesse formato. Não precisa mais verificar as desigualdades. Então agora a gente vai ver um outro teste que é aplicado a séries que a gente chama séries alternadas. Mas o que é uma série alternada? Como o próprio nome está dizendo, é uma série que alterna entre valores. Na verdade, entre sinais, né? Então, por exemplo, eu digo que uma série dada é alternada se os termos aparecerem nessa configuração aqui, ó. A1 menos A2 mais A3 menos A4 e assim por diante. Ou seja, existe uma alternância de sinal aqui, ó.
positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e essa alternância de sinal continua para sempre. Mas poderia ser o primeiro termo negativo, poderia ser negativo, positivo, e assim por diante, tá certo? Então, a gente diz que séries que se apresentam dessa forma, elas são chamadas de séries alternadas. E o que eu vou mostrar para vocês agora é que existe um teste específico, um teorema, para séries que se comportam dessa forma. Tá? Que é o chamado teste da série alternada. Então, primeira coisa é importante reconhecer que para que você tenha essa alternância de sinal aqui ou aqui, o termo geral da sua série, né, que aqui eu chamo de AN, ele tem que ter esse formato, tem que ter um menos 1 elevado a n mais 1, ou o menos 1 elevado a n, ou n menos 1, multiplicando o termo geral. Porque é esse cara aqui que vai conferir essa alternância de sinal. Positivo, negativo, ou mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Ok? Então, quando a gente define uma série alternada, a gente pede o seguinte, que toda a parte positiva ou negativa esteja aqui. Que esse cara, na verdade, seja o responsável pela alternância de sinal. Então, quando a gente define uma série alternada, esses AN são sempre positivos. Professor, mas não aparecem os termos negativos aqui? Esse negativo aí aparece devido a esse cara que está aqui na frente, tá certo? O menos 1 aqui, elevado a n, ou n mais 1, ou n menos 1, tanto faz. Tá bom? Então, esse cara que confere a alternância de sinal. Os ANs para a gente são todos positivos, tá certo? Tem autores que dizem o seguinte, a AN pode ser qualquer coisa, né? Quem confere, e aí se esse cara é positivo, multiplicar por esse cara só faz trocar o sinal, vai continuar sendo uma série alternada. Mas eu prefiro que esses caras sejam sempre positivos, tá certo? E que a alternância de sinal seja dada por esses carinhas aqui, tá bom? Ok, então agora a gente vai ver um teste específico para séries dessa forma, certo? Que são chamadas séries alternadas. Ele diz o seguinte, olha só. Teste da série alternada. Então, a gente diz que essas séries alternadas, ou nesse formato, ela converge se satisfizer os dois critérios abaixo. E tem que satisfazer os dois, não pode ser um ou só o outro. Ah, satisfez só o primeiro critério, posso aplicar o teste? Não. Satisfez só o segundo critério, posso aplicar o teste? Não. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. A gente vai ver exemplos, a gente vai ver contra-exemplos mais à frente. Ok? Então, o teste diz o seguinte. Para que a série alternada venha convergir, duas coisas têm que acontecer simultaneamente. Primeiro, o termo geral, a parte positiva, né? Os ANs para a gente são sempre positivos, ok? Então, a parte positiva lá, os ANs têm que formar uma sequência decrescente ou não crescente, tá certo? Esses caras têm que diminuir, estagnar, diminuir, tem que ter um comportamento como esse. Eles não podem aumentar, tá bom? Primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que o termo geral, né? A parte positiva do termo geral, você tem o menos 1 elevado a n, ou n mais 1 vezes a n. Então, a parte positiva é sem esse cara, tá certo? Então, a parte positiva vai a zero quando o n tem definido. Então, se essas duas coisas acontecerem simultaneamente, então a sua série converge pelo teste da série alternada. Ah, professor, meu termo geral vai a zero. É decrescente? Não, não pode dizer nada. Ah, professor, os termos são decrescentes. O termo geral vai a zero? Não, não posso afirmar nada. E agora, professor, se esse teste furar, ou seja, se eu não puder aplicar o teste, como é que eu vou verificar se uma série alternada converge ou não? Aí a gente vai ter que recorrer a outros testes, tá certo? Mas você só pode concluir algo do teste da série alternada se essas duas coisas se verificarem simultaneamente. Exemplo. Discuta a convergência dessa série aqui, tá? Então, claramente, ela é uma série alternada porque tem esse fator menos 1 elevado a n mais 1. A gente pode listar alguns termos para ver que isso é assim mesmo. Então, observe o seguinte. Então, vamos só listar alguns termos da série para a gente ver o que acontece aqui. Para a gente ver realmente que ela é alternada. Então, quem é o primeiro termo dessa série? Quando n for 1, né? Então, 1 mais 1, 2, menos 1 ao quadrado, 1. Então, ficou 1 sobre raiz de 1. Então, o primeiro termo é 1, ou 1 sobre raiz de 1, se você quiser. O próximo termo vai ser menos 1. Por quê? Porque quando n for 2, aqui vai ficar 2 mais 1, 3, menos 1 ao cubo é menos 1. Então, menos 1 sobre raiz de 2. O próximo vai ser mais 1. Por quê, professor? Porque agora o n vai ser 3, 3 mais 1, 4, menos 1 a quarta vai ser 1. Sempre que isso aqui for par, 1. Sempre que isso aqui for ímpar, menos 1, tá? Então, embaixo aqui vai ficar raiz quadrada de 3. O próximo, menos 1 sobre raiz de 4. O próximo, mais 1 sobre raiz de 5. E assim por diante. Então, veja que ela realmente é uma série alternada. Quem é o termo geral aí sem o menos 1? Bom, é 1 sobre raiz de n. Então, o que eu tenho que verificar? 2 pontos. Esse cara é decrescente, o limite desse cara vai a zero. Se as duas coisas, a resposta para essas duas perguntas forem sim, então você vai poder concluir pelo teste da série alternada que a série converge. Então, primeiro vamos verificar que esse cara é decrescente. Tá? Então, note o seguinte, olha só. Note o seguinte, com certeza, n mais 1 é sempre maior ou igual a n. É sempre maior, mas como maior ou igual, posso escrever aqui sim, sem problema nenhum. Como vale o maior, já está valendo a desigualdade como um todo. Se eu tomar, e n é positivo, tá certo? n maior ou igual a 1. Se eu tomar o inverso dessa coisa,
só vai inverter a desigualdade. Não é assim? 1 sobre raiz de n. Bom, antes de tomar a desigualdade, deixa eu fazer o seguinte. Extrai a raiz dos dois lados. Isso não vai alterar nada. Vai ficar assim, raiz de n mais 1, com certeza é mais igual que raiz de n. Agora sim, inverte essa relação. Se você tomar o inverso, tudo que vai acontecer, 1 sobre raiz de n mais 1, é que a desigualdade vai inverter. Menor ou igual que 1 sobre raiz de n. Não é verdade? Olha, mas isso aqui é seu AN mais 1, não é? E esse cara aqui é seu AN. Então, como o AN é menor ou igual que o AN, perdão, como o AN mais 1 é menor ou igual que o AN, esses caras formam uma sequência decrescente. Na verdade, portanto, não crescente. Logo, a sequência dos ANs lá é não crescente ou decrescente, se você quiser assim. Decrescente. Pronto, primeiro ponto checado. Qual outro ponto que eu tenho que checar? Se o limite do termo geral vai a zero. Note ainda o seguinte. Vamos calcular o limite desse carinha. Então, limite de AN, quando n tende a infinito, é igual a limite de 1 sobre raiz de n, quando n tende a infinito. Ora, uma constante sobre o número que só aumenta, isso vai para zero. Tranquilo? Então, o que eu posso concluir? Os dois pontos checados. Checklist aqui, tranquilo, checklist aqui. Ok? Então, os dois pontos do teorema foram checados. Os caras formam uma sequência não crescente ou decrescente, e o limite do termo geral vai a zero. Portanto, eu posso concluir que, então, segue do teste da série alternada, segue do teste da série alternada, que a série converge, que a série, qual série? Essa daqui, soma n de 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1, sobre raiz de n, converge. Olha que legal. Converge. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Mais um exemplo. Exemplo 25, discuta a convergência dessa série. Novamente, ele é alternado, tá aqui, ó, tá certo? Sempre que aparecer esse menos 1 elevado a n mais 1, ou n menos 1, a série será alternada. Então, neste caso, note o seguinte, note que quem é o termo geral aqui? Quem é o termo geral dessa série? Vamos lá. A parte positiva, né? É n mais 1 sobre n. Ok? Vamos verificar se esses caras formam uma sequência decrescente e depois tomar o limite do termo geral. Tá? Então, para isso, perceba o seguinte. Novamente, como eu fiz no caso anterior, n mais 1 com certeza é sempre maior ou igual a n. Né? Como n para a gente é positivo, se eu tomar o inverso, a única coisa que vai acontecer é inverter a desigualdade. Não é isso? Se eu somar 1 dos dois lados nessa desigualdade aqui, não vai alterar nada, né? Então, é verdade que se eu somar 1 dos dois lados, isso não altera nada. Ora, agora só organiza aí o que você já tem. Bom, se você multiplicar e somar para cá, você vai ficar n mais 1, em cima vai ficar n mais 2 sobre n mais 1, e embaixo vai ficar n mais 1. É menor ou igual que n mais 1 sobre n. Ora, mas isso aqui é exatamente o AN, olha só que legal. Esse cara é o AN. E quem é esse carinha aqui? Bom, se você trocar aqui n por n mais 1, em cima vai dar n mais 1, que é n mais 2. Se você trocar aqui n por n mais 1, dá n mais 1, que é justamente o que você tem aqui. Então, esse aqui é o AN mais 1. Deixa eu colocar assim. AN mais 1 é igual a esse cara. Ok? Então, se somente esse aqui. Então, novamente, a gente tem que o AN mais 1 é menor que o AN para todo n, logo, AN é uma sequência decrescente. Logo, olha que legal. Os ANs formam, assim como no exemplo anterior, uma sequência decrescente. Decrescente ou não crescente, se você assim preferir. Então, para que eu possa concluir algo agora, basta calcular o limite do termo geral. Então, porém, observe o seguinte, porém, note o seguinte. Vamos calcular o limite do termo geral. Limite de AN, quando eu falo termo geral da série alternada, é a parte positiva, tá certo? Desconsidera aquele menos 1 elevado a alguma coisa. Então, esse aqui é o limite, quando n tende a infinito, do quê? Bom, era n mais 1, se não me engano, sobre n. Perfeito. N mais 1 sobre n. Bom, se você simplificar em cima e embaixo por n, fica n que multiplica 1 mais 1 sobre n, né? Embaixo você pode colocar um n, em cima, bom, ficamos assim, né? Simplificou aqui. Quando n tende a infinito, 1 sobre um número muito grande você vai para zero, e aqui você vai ficar como resultado
1. Então, o que eu posso concluir logo pelo teste da série alternada à série convergente? Não, pessoal. Eu só poderia concluir alguma coisa se esse limite fosse 0, mas é 1. Então, como isso aqui é diferente de 0, não podemos utilizar ou concluir nada pelo teste da série alternada. Então, não podemos concluir nada pelo teste da série alternada. E agora, professor? Da série alternada. A série alternada, mas por que eu não posso aplicar o teste? Que para você aplicar o teste, na verdade, para você garantir a convergência, as duas coisas tinham que ser verificadas. Tinha que ter um checklist aqui, ó, e um check aqui, ó. Mas aqui a gente não tem. O limite não foi 0. E agora? Ela é alternada, mas eu não sei se ela converge ou não. Como é que eu posso dizer alguma coisa sobre esse cara? Eu quero saber se ela converge. Bom, nesse caso, pessoal, a gente pode aplicar o teste para divergência. Então, pelo teste da divergência, lembra do teste da divergência? Divergência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite do termo geral. Agora, quando eu falo teste da divergência, o termo geral é o termo completo, tá certo? Eu vejo a série como um todo. Então, para onde é que vai esse limite aqui? O limite do termo geral quando n vai ao infinito. Para onde é que vai o limite quando n tende a infinito de menos 1 elevado a n mais 1, n mais 1 sobre n? Para onde é que vai isso? Se isso for diferente de 0, então pelo teste da divergência, a série diverge. Não é verdade? Agora, esse limite não existe, pessoal. Não existe. Por quê, professor? Porque, olha só, o limite vai existir se as sequências de ordem par e as sequências de ordem ímpar for para o mesmo limite, você lembra? Então, esse cara aqui eu vou chamar de Cn, tá certo? Para não chamar mais de An, que eu já chamei lá em cima. Ou Bn, por exemplo. Então, quem são o B2n? Quem são os caras de ordem par? Vai ser menos 1, onde tiver n, substitua por 2n. Então, 2n mais 1, 2n mais 1, dividido por 2n. Então, perceba o seguinte, que menos 1 elevado a 2n mais 1, esse 2n mais 1 é sempre o número ímpar, e menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1. Então, isso aqui é menos, né, 2n mais 1 sobre 2n. Então, se você fizer n tender a infinito, né, simplificar esse n com esse e botar um n aqui embaixo, essa coisa aqui vai para 0, esse cara vai para 2, esse vai para 2, a razão vai para 1 e isso aqui tem um menos, né? Então, para n tender a infinito, esse cara vai para menos 1. Então, veja, os bn's, os b2n's está indo para menos 1. E o b2n mais 1? Os ímpares, b2n mais 1. Né? Então, como é que eu acho o b2n mais 1? Você vai substituir onde tiver n aqui por 2n mais 1. Então, vai ficar 2n mais 1 que já tinha, certo? Aqui é n mais 1, né? Então, vai ficar 2n mais 1 mais 1, 2n mais 1 mais 1. E embaixo era n, ficou 2n mais 1. Tranquilo? Agora, olha só. Se 2n mais 1 é ímpar, se eu somar esse número ímpar mais 1, vai dar um número par, né? Então, esse aqui vai ser o número par. Então, menos 1 elevado ao número par é 1. Então, isso aqui ficou positivo, tá certo? E aqui em cima ficamos com o seguinte, 2n mais 2 dividido por 2n mais 1. Se eu colocar um n em evidência em cima e embaixo, ficou 2 sobre n, embaixo 2 mais 1 sobre n. E perceba que para n grande, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, todo vai para 2 sobre 2, que é 1. Ok? Então, como o limite desses dois caras são diferentes, esse limite de Bn, não existe. Porque se existisse, tinha que dar a mesma coisa. Tanto os termos de ordem par, quanto os termos de ordem ímpar. Tá? Então, como esse limite não existe, com certeza ele é diferente de 0, né? Não existe, não é 0. Portanto, pelo teste da divergência, aquela série lá diverge. Tá? Eu não posso utilizar o teste da série alternada para garantir divergência, mas pelo teste da divergência, ou convergência. Mas pelo teste da divergência, sim. Logo, segue que... Coloca assim, como o limite foi diferente de 0, já que não existe, limite de menos 1 elevado a n mais 1, n mais 1 sobre n, é diferente de 0, quando n tende a infinito, importante. Então, a série diverge. Tranquilo? Só isso. Então, veja, para aplicar o teste da série alternada, as duas condições têm que se verificar ao mesmo tempo. Tanto o termo geral tem que ir a 0, quanto o termo geral, quando eu falo termo geral da série alternada, é com só a parte positiva. Quanto esses caras têm que formar a sequência decrescente. Tranquilo? Ok.